Coração Peludo. Olá, queridos! Bem-vindos a esse podcast de relacionamento aqui da Jovem Pan, é o seu Coração Peludo. Se você não conhece, bem-vindo! Está chegando aqui pela primeira vez. Esse podcast discute semanalmente assuntos ligados ao coração, a esse coraçãozinho. E, amores, não estamos sozinhos jamais, porque estamos sempre na companhia aqui da psicóloga especialista em relacionamento, Pamela Magalhães. Tudo bom, minha amiga? Oh, minha querida, sempre um prazer, muito gostoso estar aqui com você. Sempre, antes de um episódio, fico pensando qual será que é o tema que a gente vai falar, porque a gente sempre diz aqui para eles, mas é bom lembrar que nós aprendemos muito, né, Paulinha, com essa troca de informação, de experiência. A gente se entrega aqui, mergulha a fundo, né? Quem já é pelúcio de carteira sabe que aqui um negócio assim é uma terapia mesmo, viu? Fala o que quiser, é um momento terapêutico. Isso mesmo. E olha, para você participar, tem inúmeras formas. Então, vou fazer aquele servição da nossa entrega. Primeiro, amores, estamos na 6ª temporada. Então, se você chegou agora, tá com sorte, tem maratona aí para fazer. Então, vai aí no seu player de podcast, não sei se é o Deezer, se é o Spotify. Inscreva-se na playlist para não perder episódios novos. E também, volta lá atrás, ó. Faz uma recapitulação. Outra dica legal para você nos ajudar. Vai lá e dá 5 estrelas. Né? Classifica esse podcast, Brasil. Vocês não estão gostando? Então dá 5 estrelas, conta o que é que você achou, para que serve, para que as pessoas podem se beneficiar de ouvir o nosso coração. Aonde dá essas 5? Nem eu sabia. Aonde é só ir lá. Eu não dei as 5 estrelas. Para você classificar e opinar. Tem também lá no Apple Podcasts um lugarzinho que você pode dar nota, se você acha que é 1, 2 estrelas. Então faz isso, porque ajuda bastante também para outras pessoas conhecerem o nosso conteúdo. Vocês também participam através do nosso Instagram, que é o @ocoraçãopeludo. Siga no Instagram, e é por lá que você vai mandar a sua ideia de tema, porque eu sei que tem alguma coisa que está te afligindo agora, não sei se vai ser o assunto de hoje, quem sabe não é, mas se não é, vai lá, você vai no Instagram, manda mensagem fechada se não quiser se expor, né, pode deixar também lá no feed, fala disso, conta essa história, explica essa coisa, que marca a gente nos stories, por eles, né, Pamela, tudo que tem aqui, eles que escolhem, né? Tudo. Eles mandam. Olha, todos os temas são sugestões de vocês, porque a ideia é que a gente faça esse coração peludo juntos. Então, marca a gente nos stories, coloca lá, @coração peludo, fala o tema, fala onde você está ouvindo, o que você está sentindo, qual insight que veio. É justamente para a gente conseguir estar mais conectado e cada episódio conseguir tocar alguém, né, conseguir promover algum insight, alguma reflexão. É sempre o que eu penso aqui. Quando eu estou falando para você, eu falo, caramba, eu quero que isso chegue de um jeito que abra alguma porta aí, que faça uma provocaçãozinha. Então segue a gente no Instagram, @ocoracãopeludo. Se você é a moda antiga e não tem redes sociais, faz o tipo misterioso. Então, você pode nos escrever um e-mail. Tem também essa forma discreta de participar. Vai lá, escreve coraçãopeludopodcast@gmail.com, conta a sua história. Jamais traremos seu nome, jamais vamos aí identificar quem é você, seu habitat natural, ninguém vai perceber. A gente vai trazer o tema aqui de um jeito genérico e tal, e com certeza você vai acabar ajudando outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Última forma para você participar, para você saber. Todos os podcasts acontecem em uma live de gravação ao vivo, terça-feira, às 15 horas. Então, se você quer participar ativamente da nossa gravação, como você vai ver hoje, já tem várias pessoas aqui, Thalita Bardez, Érica Castro, Jéssica Bandeira, Josefa Nunes, Cris Buzz, Annelise Garcia, já tem um monte de gente aqui acompanhando essa gravação. Essas pessoas vão mandar pergunta, essas pessoas vão fazer colocações e vão interagir aqui durante essa gravação. Então, se você quer participar da próxima gravação, anota aí na agenda, é toda terça, às
15 horas, eu e Pamela, no canal youtube.com/As Dicas de Vida. Gente, quantos serviços! Eu espero que vocês tenham anotado tudo e que participem ativamente aqui desse podcast. Depois não vai falar que não teve como, né, Pamela? Tem mais canal que não sei o que é isso daqui. Estejamos juntos, juntas sempre. Essa é a intenção, essa é a proposta. Lembrando também, mais um lembrete para vocês, a gente está com uma playlist nova, é basicamente um podcast novo em todas as plataformas, que são os cortes aqui do Coração Peludo. A playlist se chama Ouça Pamela Magalhães, ela é atualizada diariamente, com pequenos segmentos aqui trazidos pela Pamela desde a primeira temporada. Então, se você quer ali acordar com uma espécie de um mantra positivo, de algo que fale com o seu coração, já segue a playlist aí no Deezer, no Spotify, tá em todos. Ouça Pamela Magalhães. Coloca na busca que você vai encontrar, seguir e receber diariamente um insight da Pamela. Vai ser gostoso para começar ou finalizar o seu dia. E essa temporada, aqui nessa 6ª temporada, a gente começou com uma proposta que, inclusive, vocês sugeriram inúmeros nomes para trazermos convidados nesse podcast, que é uma grande novidade, né, Pamela? Bom, é aquela história, eu acho que quanto mais a gente se une a novas cabeças, novos pensamentos, outros pontos de vista, a gente consegue alcançar mais perspectivas e, claro, ajudar mais pessoas, porque a nossa intenção é sempre ajudar as pessoas a se ajudarem. Então, hoje tem novidade, né? Temos uma convidada ilustre, ela já está aqui esperando, vai entrar com a gente. Você que está lá no Coração Peludo no Instagram, amor, já sabe, entendeu? Agora, se você não tá perdidinho, vai falar quem será, que mistério, mas ela já está aqui com a gente, vou colocar ela junto aqui na gravação, que é a jornalista Mônica Salgado. Tudo bom, Mônica? Olá, tudo bom, queridas? Que prazer, que honra estar aqui. Eu não sei se eu vou esclarecer alguma coisa, se eu vou confundir ainda mais os corações, as mentes de quem nos assiste, mas a intenção é boa. E é tudo que a gente quer. Obrigada, Mônica, por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, por somar pensamentos, reflexões, pontos de vista, ser porta-voz também, esclarecer muitas questões que as pessoas trazem, questões que as pessoas às vezes se assombram e não conseguem exteriorizar. Então acho que mais pessoas falando, a gente podendo trocar aqui, a gente vai abrir portinhas ali obscuras que talvez a gente nunca tenha acessado. Então muito bem-vinda, se sinta assim muito bem recebida por nós. Obrigada, gente, obrigada, que prazer. Mônica, que é uma mulher assim, gente, potente num grau. Já foi diretora de revista Glamour, que virou case internacional. Foi uma das primeiras jornalistas do Brasil de moda a reconhecer a força das influenciadoras. Aliás, ela é craque, muito craque de rede social. Sabe fazer de um tudo lá, desde trazer um pouco da vida dela, até fazer aqueles publis que... Sabe o publi que você fala, não, calma, eu vou valorizar esse publi, porque essa mulher pensou em fazer uma coisa muito divertida, muito legal, que fala com a mulher, às vezes polemiza, né? Às vezes traz ali pontos que as pessoas divergem ou convergem, ou batem palmas, ou criticam, mas não tem medo de falar não o que ela acha. É mãe de um menino lindo, que quem segue no Instagram conhece, que é o B. E é casada há muito tempo com Afonso Negro, que foi crush de muita gente, esse homem, gente, esse cantor e tal. Então, assim, a gente falou, Mônica, do que é que você queria falar? Tem que ser de relacionamento e tal. Fala um tema pra gente, uma coisa que você acha que tem a ver com você, que você tem interesse. E ela rapidinho respondeu, como ela sempre faz, que essa mulher ela não deixa sem resposta, não. Ela já vai lá, responde, fala quando vai e tudo, ó. Amor nos relacionamentos duradouros. Mônica, há quanto tempo você tá com o Afonso? Eu farei agora, mês que vem, 17 anos de casamento. Que legal. Porém, namoramos 6 anos e meio. Então, eu conheço o Afonso, estou com 42, conheci o Afonso aos meus 18 anos, recém-completado na época, e desde então, assim, ao longo desses anos todos, a gente teve só uma separação ainda na época do namoro, uma separação de 6 meses, mas é isso, lá se vão quase 25 anos juntos. Meu Deus! Caramba, que legal! Um quarto de século.
gosto de falar isso, que é para valorizar ainda mais. Gente, estamos há um quarto de século juntos. Isso é raro, mas ao mesmo tempo é curioso, né? Se a gente estava outro dia fazendo essa pensata, eu e ele. Os nossos amigos, melhores amigos, padrinhos de casamento, estão todos casados há muitos anos também. Ai, que legal. Foram todos nós, assim, relacionamentos duradouros. Então a gente acaba que é meio cercado por casais que têm não, e é mais tempo junto, mais. é mais tempo junto do que mais tempo junto com ele do que sem ele, né? Então faz muito parte da sua identidade, da percepção da tua vida. Totalmente. Eu ouso dizer que ele construiu essa identidade junto comigo, né? Ele me conheceu numa fase em que eu estava em plena formação, né, de identidade, aos 5 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, então estava saindo para ver o mundo. E ele já 10 anos mais velho, né, já estava aí com uma quilometragem boa, já rodado, começou cedo, então, assim, tanto profissionalmente quanto amorosamente falando, então ele era muito, muito maduro, assim, muito mais até do que a própria idade. Então, foi um choque, assim, de realidades. Ele me apresentou muita coisa do mundo como eu entendo hoje, como eu conheço hoje. Ah, que lindo! Mas peraí, 18 anos, foi seu primeiro namorado sério? Mostra a foto aí do casamento mais lindo que outro dia ela postou. Ai, que linda! Eu amo essa foto. Linda. É minha foto preferida. Agora, Mônica, pera, 18 anos. Ele foi seu primeiro namorado sério, assim? Ou não? Você já tinha tido namorados aí na adolescência ou não? Só tinha ficado com os gatinhos? Não sei. Não, eu tinha tido 2 namoros longos, mas eram namorados de adolescente. Eram namoros sérios, longos, com a participação da família e tudo mais, mas eu era adolescente, um aos 15 anos e outro depois aos 16. Então, ele foi meu primeiro namorado homem, assim mesmo, assim, de ter carro, de me pegar em casa, sério, de né? podermos viajar. Outro compromisso. Foi o primeiro relacionamento sério que eu tive e o único, né? Espero. Olha, vamos nos aprofundar, então, nesse nosso tema. A gente estabeleceu amor nos relacionamentos duradouros. Já vou começar com uma pegadinha para a Mônica, porque ela achou que seria fácil, né? Só vim contar essa história de amor. E aí eu quero que a Pamela complemente. A gente fala muito aqui de definições, né? Tipo, por exemplo, às vezes você está falando de autoestima. O que é autoestima, né? Aí a Pamela nos explica, porque ela tem esse conhecimento, essa facilidade também de explicar para a gente. E quando a gente fala amor, eu queria que você dissesse, Mônica, o que é amor para você e que a Pamela também trouxesse depois a visão dela do que é amor, amar alguém. O que é amor? Ai, meu Deus! Bom... Eu acho que passa muito pela sensação que é a sensação mais confortável, mais acolhedora, mais quentinha, mais peludinha que a gente tem, que é aquela sensação de que no fim do dia, aconteça o que acontecer, apesar das diferenças, apesar das fases, às vezes um pouco mais tensas que a gente enfrenta, você tem para quem voltar, você tem um colo para deitar, você tem um ombro para contar, você tem uma mão para te amparar. Então, eu acho que essa sensação de que você pode voltar para casa, né? Porque aquela pessoa o Afonso é muito, muito minha casa. Eu acho que isso para mim é o amor. Eu sei que eu posso contar com ele, eu sei que ele estará lá e sempre esteve lá por mim e vice-versa. Então, eu acho que essa certeza, né, de você poder contar com a pessoa, isso acho que passa por isso muito. A minha noção de amor. Porque é isso, a gente vive num mundo que é volátil, num mundo de tantas incertezas, de tão pouco controle que a gente tem de tudo. Então, assim, essa certeza, esse aconchego, esse quentinho, é uma coisa que me estrutura muito, que me organiza muito, sabe? E para mim o amor eu acho que é isso. Pamela, é isso que Pamela fez anotações, não sei. Como boa psicóloga que é, eu vi um movimento ali de anotar algumas coisas, não sei. Agora eu anotei para complementar, né? Para ir no caminho que a Mônica abriu. A definição dela é muito interessante e acho que convida todo mundo a pensar
que o amor que eu escolho para minha vida é o amor que eu conheço, né? É o amor que eu reconheço. Então ela descreve o amor seguro, ela descreve o amor saudável, ela descreve o amor estável, ela descreve o amor que conforta, que acolhe, que preserva, que cultiva. Então, é uma pessoa que possivelmente teve internalizado modelos afetivos mais positivos do que negativos, ou pode até ser alguém que teve experiências difíceis, mas conseguiu ressignificar isso numa reparação afetiva saudável. Eu gosto de dizer isso porque às vezes a pessoa tem uma experiência difícil de amor na vida e ela acha que por isso ela vai infinitamente se relacionar com pessoas complicadas e não vai conseguir sair disso. A gente tem os dois caminhos, a gente tem o caminho de repetir algo, né, no mesmo formato do que a gente já tenha vivido, ou a gente pode também fazer reparações significativas e reconhecer o amor, né, desta forma, que é a forma que, na minha opinião, tem que ser. Então a gente consegue fazer uma trajetória afetiva muito mais construtiva, muito mais agregadora. Para quem escutou a Mônica, quem não prestou atenção, volte e ouça, que ela fala espontaneamente sobre o amor seguro, quando ela diz, né, que o marido dela é esse porto seguro, é esse conforto. E o vínculo afetivo tem que ser assim. O nosso parceiro de vida, quem quer, não é obrigação, né, mas quem quer se relacionar com alguém que oferece essa parceria, né, essa cumplicidade, essa segurança, essa estabilidade. Porque o amor é bom. Quando o amor faz sofrer, isso não é amor, né, isso é neurose. Perfeito. Não, e você está falando sobre a ressignificação, sobre você rever, né, certos modelos, referências que você, a possibilidade que a vida nos dá, né, de olhar e de fazer essa ressignificação. A terapia nos ajuda muito nesse processo. A terapia foi muito fundamental para mim, assim. Acho que sim, tive modelos mais positivos que negativos, mas como todo ser humano, também tive modelos não tão bons assim. E acho que pela minha própria natureza, que é muito aérea, vamos dizer, aérea é a palavra que me vem, porque por acaso eu sou ar com ar, eu sou Libra com aquário, então eu sou extremamente voadora, sonhadora, mental, estou sempre no plano das ideias, mil coisas acontecem na minha cabeça, cheia de ideias. E eu tenho essa natureza muito inquieta, muito insatisfeita, muito aventureira, muito das experiências. E o Afonso é exatamente o oposto de mim em tudo, tudo. O Afonso é capricorniano, o Afonso nasceu velho, apesar de ser artista, né? Ele é o artista menos artista que eu conheço. Assim, eu nunca vi ele pegar um violão aqui em casa. É engraçado, né? Normalmente os músicos é isso, eles respiram música. Ele, sim, é o ofício, ele ama, ele faz muito bem, mas ele não é essa pessoa que tem essa alma de artista. Pelo contrário, ele é bem pragmático, bem objetivo. E muitas vezes, né, curiosamente, esse acaba sendo o nosso ponto de atrito, porque eu falo, pessoa miserável, vamos viver, vamos viajar, vamos aproveitar a vida, vamos nos aventurar, sai de casa, vamos jantar, estou sempre inventando mil coisas, mil programas, e ele mais caseiro, mais quietinho. E quando eu paro para fazer essa reflexão, né, que eu falo, você tinha que ser mais animado, você tinha que ser mais energético, eu falo, caramba, né? Na verdade, o que me encantou e tudo que manteve essa relação tão estável é justamente o fato de ele ser o meu porto seguro, de ele ser o meu contraponto, de ele ser a minha rocha, de ele ser o meu oposto, né? Para minha inquietude. Então, quando eu reclamo, depois eu coloco a mão na consciência e falo, caramba, é impressionante, né? Como a gente, às vezes, cai nessa pegadinha tão óbvia, né? De querer que a pessoa seja o oposto daquilo tudo que te encantou e daquilo tudo que sustenta o relacionamento, né? É interessante porque quando você vai falando e soa como um contraponto, na minha visão aqui, que trabalho com casal, né? Com bastante frequência, eu entendo como uma complementação. Eu acho que quando a gente é bastante pilhado, a gente é bastante, assim,
como você falou, cheio de energia e está sempre ligado ali, né, no 220, papapá, é gostoso também você ter um outro lado que consegue trazer uma ponderação, que dá uma temperada nisso, né, isso é interessante, isso eu acho que contribui também para a temática aqui desse episódio, da durabilidade, porque eu acho que dos maiores investimentos relacionais que a gente pode fazer, se a intenção é que o relacionamento dure, isso acho que vale para tudo. Acho que vale na relação mãe-filho, vale na relação da sociedade, vale na relação da amizade, na relação amorosa, na relação familiar, que a gente consiga sempre perceber como que podemos contribuir para a pessoa com a qual a gente se relaciona, no sentido de estabilizar, no sentido de mediar, no sentido de contribuir. Então, na hora que você vê que teu parceiro está muito chateado, você trazer um amparo com uma postura, ou, nossa, está pilhado demais, você também poder trazer um pouco de paz, ou então está com muito medo, você também trazer um conforto. Eu acho que essa possibilidade da gente contribuir enxergando o outro, né, respeitando a individualidade, não achando que tem que ser igual a nós, mas enxergando o outro na sua autenticidade, na sua singularidade, isso eu acho que contribui bastante para a durabilidade de um relacionamento longo, né, em que as sombras também vão aparecendo muito, além de todas as virtudes que nos fizeram conquistar ali e nos encantar com a pessoa. Gente, queria primeiro avisar a Mônica que ela pode começar a chorar a qualquer minuto, porque eu choro todos os podcasts, porque Pamela... Ai, sério? Aí ela começa a pegar em coisas, e aí eu começo a chorar, e aí todo mundo chora. Só te avisar que tá liberado se você se emocionar, tá? Porque realmente, às vezes, a gente fica emocionado mesmo. E depois queria falar até a respeito disso, de um relacionamento que dura, né? A gente fala bastante aqui dessas fases. Então, a Mônica, por exemplo, diz aqui que ela conheceu ele aos 18 anos, então bem na fase que a gente está super se descobrindo, né, em relação a viver mesmo como um casal, como que não é, quem é a gente, né, nesse casal, quem é a gente nesse mundão, quem é a gente em tantas situações. E uma fase de paixonites, né, paixonites agudas, avassaladoras, meu Deus, a gente fala tanto disso aqui, aquela coisa cega, que ainda não chegou nessa outra fase, quer dizer, a Mônica passou por todo esse processo, gente, eu imagino, eu quero que ela conte um pouco disso, se foi uma paixão avassaladora, uma coisa louca, se aí depois, hoje é diferente, porque a gente está falando de duração, gente, essa mulher está com esse homem desde os 18, é mais de 20, quantos anos, Mônica? 25 anos, 25. É muito tempo, mas no começo foi turbulento? Foi avassalador? Muito. Foi uma coisa, você ficou assim, tipo, coelhinho na panela, uma coisa meio maluca que depois, sei lá, foi virando um amor, ou sempre foi super zen? Não, foi bem turbulento o nosso início. Bom, imagina que eu era uma menina de 18, aí isso, diante de um homem, né, de 27 na época, ele é 9 anos mais velho, de 27, mas um cara que começou a trabalhar aos 8 anos de idade, já tinha feito novela, já feito teatro, já feito cinema, tinha feito parte do Dominó, tinha viajado o mundo, enfim. E era muito, assim, assediado ainda naquela época, né? Hoje em dia o assédio, obviamente, é diferente. Ele é um homem de 52 anos, então é claro que o assédio é respeitoso, todas as fãs já são casadas, têm filhos, estão em outro momento, é mais admiração. Mas naquela época ainda tinha quase, né, uma pequena histeria. Então, assim, eu, uma garota super insegura, que conhecia muito pouco da vida, que conhecia muito pouco do amor. Então, eu acho que todo esse combo que veio junto com ele potencializou muito a minha insegurança. Então, nosso primeiro ano de namoro foi um ano de muito ciúme da minha parte, de muita insegurança de me relacionar com os amigos dele, eu me senti insegura. Imagina, eu sempre fui super extrovertida, mas de falar, gente, será que eu tô falando alguma besteira? Será que eles vão me achar uma garotinha boba? Será que... Mil serás. Quando a gente terminou, o Afonso terminou comigo no dia do nosso aniversário de namoro de 1 ano. Ele foi na minha casa, me levou um presente e terminou comigo. Eu me lembro da cena, a gente sentada... E eu fiquei profundamente inconformada dele terminar comigo.
E assim, aí acionei a minha sombra mor, que é a sombra da rejeição, assim, da rejeitada. Eu não me conformei e eu protagonizei cenas assim horrorosas. Eu fui na porta da casa dele, eu ligava todo dia, foi bem desagradável, a ponto de eu perdi totalmente o meu amor próprio, minha dignidade. A ponto de que, assim, quando eu caí em mim, eu não lembro o que me demorou, tá, para eu cair em mim. Foram, assim, tipo, uns 3 meses muito mal. Quando eu caí em mim, eu falei, bom, tá, agora chega, realmente não dá, obviamente eu não vou vencer ele pelo cansaço, ele deixou muito claro que ele não quer, mas assim, eu nunca mais vou ver esse cara na minha vida, né, porque nunca mais a gente vai ser capaz de resgatar, depois eu desci tão baixo, que eu achei que nunca mais a gente seria capaz de resgatar, assim, respeito, amor, admiração, que eu achei que ele nunca mais teria. E aí, para minha surpresa, é isso, a gente ficamos 6 meses separados, e aí ele voltou a me procurar. E aí a gente voltou para a relação, né? 6 meses é muito pouco tempo, mas foram 6 meses importantes para mim. Acho que daí realmente, para eu entender mais quem eu era, assim, como mulher, né? Qual era o meu papel no relacionamento, eu sabia muito pouco disso. E aí a gente voltou em outros termos, assim, e aí foi gostoso, eu acho. Obviamente, a gente já teve as nossas fases muito ruins, de falar em separação, de falar em divórcio, umas 2 vezes ao longo desses anos, mas eu acho que a gente é um casal sólido, assim, sabe? A gente é um casal que tem a sua solidez, assim. Obviamente, a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu aposto, assim, quase all-in que vai ser pro resto da vida. Não consigo imaginar a gente se separando, assim, o que poderia nos seduzir fora ou nos decepcionar dentro, a ponto de a gente procurar uma outra história. Então, assim, a gente teve um começo turbulento, muito traumático para mim. Eu comecei a fazer terapia nessa época, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu comecei, efetivamente, na vida, a fazer terapia nestes 6 meses, nesse término, e foi fundamental para eu entender. Mas depois ficou mais calmo, ficou mais centrado, ficou mais... Enfim, ficou mais saudável. Tá vendo? Eu não acho legal. Quero fazer um comentário. Quero saber assim. dos apartes. A Pamela, Pamela, você falou aqui que várias pessoas perguntam isso, né? Ah, quando termina, será que pode voltar com a mesma pessoa? Isso é uma dúvida que as pessoas têm muito e que mandam muito aqui pra gente. Tipo, nossa, meu relacionamento terminou, tô pedindo mais uma chance, será que volta? E eu me lembro muito bem da Pamela dizer uma coisa que indiretamente você também falou, que dá sim para voltar, mas tem que ter um ingrediente novo, uma disposição de viver aquele relacionamento de uma forma diferente, né? O que incomodava uma das partes, enfim, alguém ali ou os dois tem que fazer algum movimento real para aquilo dar certo. Aparentemente, vocês fizeram, Mônica, não só da sua parte, mas também do Afonso. Aparentemente, muita coisa mudou, apesar do tempo temporal, assim, não ser tão longo. Então, Pamela, conta a sua análise desse início. Essa eu quero ouvir. Eu estava escutando e pensei em vários pontos aqui para destacar. Primeiro que eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco as crises, né? As crises relacionais, os rompimentos possíveis, eu também venho de um relacionamento longo, né? A Paulinha também. Não cheguei aos 25, né? Eu tenho 15 anos de relacionamento, mas é impossível a gente não viver altos e baixos. Eu acho que quem diz que não viveu, acho que não está inteiro na relação, porque nós somos mutantes, e por mais afinados que nós sejamos, por mais que a conexão seja grande, nós estamos mudando o tempo inteiro, as perspectivas, né, são novos obstáculos, são situações difíceis, são perdas, são fechamentos de ciclos, são sentimentos que nos reverberam dentro de nós, são questionamentos, o tempo inteiro a gente se reencontrando com nós mesmos. Então, acho que faz parte lidarmos com essas instabilidades, e quando a Mônica traz o início, 1 ano de relação e o rompimento, eu queria só desmistificar e contar para as pessoas que as crises relacionais, os rompimentos, nem sempre eles têm que ser olhados como algo ruim. Então aquele casal rompeu, que péssimo, bom mesmo é aquele casal que nunca rompeu. Não é verdade, porque os rompimentos, eles nos dão uma oportunidade de recontratos.
E os recontratos relacionais, eles podem ser algo mais do que necessário, como se fosse um pré-requisito para aquela relação realmente conseguir ter uma nova vestimenta e ela fazer reparações importantes para aquela interação. E quando você termina, você consegue enxergar o outro de um jeito diferente. Me lembra um pouco o conto da Ilha Desconhecida, né, de José Saramago, que você precisa sair da ilha para enxergar a ilha, às vezes você precisa sair mesmo para se perceber, para se reintegrar, para conseguir enxergar o outro também, né? Perceber, nossa, isso aqui será que é legal que eu estava fazendo? Acho melhor não. Aquilo que o outro faz, nossa, isso não é bacana, tal. E aí, quando você tem esse reencontro, você pode sim recomeçar de um jeito muito melhor. Eu também tive na minha relação um término, foram alguns meses que a gente ficou separados, ficou uns 4 meses separados antes da gente casar, depois a gente voltou, casou logo em seguida, e eu olho esse término até hoje e eu falo, que bom que eu pude terminar, né? Nós pudemos terminar, para a gente poder se olhar de um outro jeito, para a gente poder se perceber e ter ali mudanças necessárias para a relação funcionar, né? E aí, fazendo um comentário sobre o que você traz, Paulinha, quando se tem rompimentos, quando se tem crises, e nós pensamos em voltarmos, que essa volta sempre se baseie em mudanças efetivas, de acordo com aquilo que a gente entendeu que não estava funcionando. Porque só voltar porque está com saudade, só voltar porque estava acostumado, só voltar porque é uma zona de conforto, não vai ser legal, né? A gente vai ficar... Que aqueles casais que terminam o tempo inteiro? Termina e volta, casal ioiô. Então, que as mudanças, elas existam, que o diálogo também exista, para que a gente possa perceber as mudanças necessárias e que elas possam acontecer, que aí muita relação pode mostrar a sua melhor faceta. Muito bom, gostei do recontrato. Ela é maravilhosa, Mônica, essa fada sensata aqui desse podcast. Agora, olha, relacionamento duradouro acho que também envolve aí várias fases, né, que a gente passa. Enfim, no seu caso, vocês tiveram um filho, por exemplo, é uma fase que muda muito o relacionamento do casal. Não tô falando que é para pior, não, viu, gente? Às vezes muda até para melhor. Às vezes rola até uma admiraçãozinha a mais, assim, tipo, né? Que mãe legal, que pai legal, caramba, né? Aqui em casa foi assim, ainda bem. Mas, tipo, é uma coisa que muda muito a dinâmica do casal em geral. Muita gente traz isso aqui também, relacionamento com filhos. O meu filho, aqui tem o meu filho, separação com o filho, coisa com o filho. Como foi para vocês quando veio o B? Mudou a relação de vocês? Foi fácil de encarar? Vocês encararam ali em dupla ou não? Houve um desequilíbrio, que é também uma coisa muito comum, porque para a mulher é muito visceral essa história do filho, às vezes para o pai é uma coisa mais distante, mais difícil de entrar até ali, né, naquela relação que é muito mãe e filho no começo. Como que foi para você e como vocês passaram por essa mudança? Então, a gente teve o B, quando a gente decidiu ter o B, a gente estava 5 anos casados. Foi tudo muito planejadinho, assim, é isso. Eu estava com 29 para 30 anos, depois de 5 anos de casado, estava vencendo o meu DIU, era hora de tirar o DIU. Então, foi tudo muito conversado. E a gente teve o B, eu ouso dizer assim, na nossa melhor fase. A gente estava muito bem no relacionamento, a gente estava bem profissionalmente, cada um de nós estávamos bem profissionalmente, então foi um momento muito feliz, assim, todo o mundo externo parece que estava conspirando a favor, foi um bom momento, minha gravidez foi tranquila, e o Afonso, ele é um ponto fora da curva, eu sei que e até hoje, porque o Afonso é um pai, assim... O Afonso, deixar ele é pai, ele é mãe, ele é tudo. Inclusive, isso é um tema da minha terapia também, porque se deixar ele é mãe também, ele quer ser mãe. De tão dedicado, de tão mergulhado que ele é, e de tão presente que ele é na vida do B. E então ele foi um pai, assim, excepcional no meu puerpério, ele foi muito parceiro, foi muito... Enfim, fazíamos um bom time, assim, era uma sociedade muito boa. Eu acho que os problemas maiores, no nosso caso, eles começaram a acontecer com o B maior. Porque daí aí já se nota, né, a personalidade da criança, aí a criança se introduz de maneira mais
mais forte no universo social, com amigos, você começa já a perceber, ali foi mais para cá, mas por que tão inseguro? Mas por que tão... E aí eu acho que as nossas diferenças como indivíduos, minhas e do Afonso, gritaram mais neste momento, e estão gritando muito agora, nesse momento que o B é quase um pré-adolescente, né? Ele está com 11 anos. Então, aí eu acho que as nossas diferenças vieram com força total. Assim, a gente tem muitas discordâncias, nesse momento a gente enfrenta algumas discordâncias muito importantes. Eu acho, não em relação a caminhos, não em relação vai para essa escola, mas assim, a maneira com que nós enxergamos os problemas centrais da vida do nosso filho. Eu acho que isso apareceu com muita força nos últimos 4 anos e nesse último ano, demais. Então, eu acho que foi um período tranquilo, os primeiros anos de vida do B, era um momento profissional para mim muito intenso, né? Assim que o B nasceu, eu trabalhava na Vogue na época, eu era redatora-chefe, mas o B com 1 ano eu assumi a Glamour, que foi um período assim frenético da minha vida em todos os sentidos, de quantidade de trabalho, de nível de dedicação, do tanto que eu mergulhei ali visceralmente nesse projeto profissional, e o Afonso foi muito fundamental. O Afonso presente, o Afonso em casa, já que o trabalho dele é um trabalho diferente, ele trabalha sobretudo à noite, ele trabalha sobretudo aos fins de semana, a presença do Afonso ali foi muito fundamental. Mais de uns tempos para cá, tá gritando, fomos para terapia com o Bernardo também, para entender, precisamos voltar, por isso que eu estava fazendo uma pré-consulta com a Pamela antes de entrar lá. Eu estava assim, mas tá saindo de licença maternidade, mas tá saindo quando? Para ter bebê? Porque é isso, né? Assim, é muito interessante assim, o projeto de criar um ser humano, né? De ajudar a moldar um ser humano. Vocês sabem disso. E como a gente vem com as nossas próprias dores, com as nossas próprias feridas, e reproduz as nossas próprias feridas, apesar de fazer terapia há 20 anos, a gente segue reproduzindo algumas feridas, né? Então, acho que a gente trouxe... E o Afonso é uma pessoa super anti-terapia. Ele não faz terapia, já pedimos, já falei que eu achava importante ele fazer para resolver algumas coisas. Então, teve alguns traumas aí importantes que entraram no nosso caminho com relação à educação do B nos últimos anos. Posso dizer para você não se sentir sozinha. Eu acho que esse é um ponto em que muitos casais que pegam mesmo. Porque mesmo você tendo inúmeras afinidades, enxergando as complementações, né, enfim, como homem, mulher, casal, e tudo isso, a questão do filho vira quase que uma triangulação, né, a minha vivência, a sua vivência, e o que a gente acha que essa criança, o que a gente quer de melhor, não, qual caminho, como endereçar esse assunto, eu acho que é assim, eu quero conversar muito, não, você fala demais, por que você só não fala não e pronto? Bom, porque eu quero falar, bom, mas você fala muito, não, mas você fala pouco, aí, e a criança lá, né, no meio, normalmente a criança vira quase que uma antena, assim, pegando as interferências que tá dando no casal, e aí é isso, eu acho que muita gente passa por isso, não se sinta só também, já fiz e a criança da terapia, porque não é fácil mesmo, não é fácil, e acaba que toda essa sinergia que a gente sente, né, quando tá a 2, às vezes você fala, nossa, gente, tá dando algum bug aqui, tá dando algum bug que não tá tão tranquilo, achei que a gente pensava tão parecido sobre tantas coisas, talvez não. Eu quero trazer um ponto, acho que são 2 pontos importantes. Quando a gente vem de uma relação de muito tempo, acho que muitas pessoas que nos escutam agora também podem se identificar, né? Nossa, eu estou numa relação de muitos e muitos anos com essa pessoa. Uma relação de muito tempo, principalmente uma relação que a gente começou cedo, a gente tem uma construção, querendo ou não, bastante simbiótica com esse indivíduo. A gente está muito misturado com esse indivíduo. A gente cresceu junto com ele,
né? Então, às vezes a gente até esquece que somos duas pessoas diferentes, parece que é uma extensão minha, né? Isso é muito comum em relacionamentos duradouros. Tanto que a gente passa por um processo de diferenciação, em algum momento vai ser necessário esse processo de diferenciação, e para um relacionamento durar tanto tempo assim, já deve estar passando ou ter passado, para se diferenciar, né? Para se lembrar o quê? Caso quem esteja escutando não tenha feito isso, o que a gente precisa sempre lembrar? Que por mais que a gente esteja junto há muito tempo, isso acontece até com amizade, tá? Isso acontece com amizade, acontece com mãe e filho, enfim. A gente vem também de universos distintos. Então, no caso da Mônica, ela tem uma história, ela tem um legado, ela teve uma educação, ela teve experiências que são particulares dela, daquilo que ela viu, daquilo que ela sentiu, do que ela passou. Não se trata em quem passou mais ou menos, quem viveu mais ou menos, quem teve mais educação, menos educação, quem saiu mais de casa, quem saiu menos, quem teve pai presente, pai ausente. Na verdade, são experiências que são independentes, né? E quando se tem um filho, tem-se um amor comum, né? Tem-se um amor comum. E os dois querem o melhor para o filho. Os dois querem. E inconscientemente a gente quer colocar para o filho o que no nosso, né, na nossa experiência, no nosso mapa de mundo, como diria Moniel Caim, né, naquilo que a gente conheceu ali, a gente quer colocar o que a gente entende que funciona. Olha, eu já passei por isso, ele tem que fazer isso aqui, ele tem que ir por ali. Não, porque eu sei, não, mas eu não acho, eu acho que tem que ser assim. E o mais importante nesse momento, que eu acho que acho que é uma alternativa viável e que causa acho que um aumento maior de perspectiva ali, é exercitar a escuta. Então, eu gosto muito de um passinho, eu não falo que é para trás, não, eu falo que é para o lado. Então, a gente vai para o lado e vai escutar o nosso parceiro sobre uma temática X que esteja dando algum problema. Sei lá, quando a gente fala de adolescente, são inúmeras, né? Então, de repente, descoberta sexual, de repente, questionamento sobre droga, sobre cigarro, sobre bebida, sobre saída, sobre escola, são tantas questões, viagens, né? Enfim. Então, de repente, um tema X que esteja acontecendo, um conflito, da gente escutar o outro, deixa eu te ouvir na tua experiência sobre esse tema, me conta a tua experiência. Porque quando o outro conta a experiência dele, conta o ponto de vista dele, e também conta o que ele pensa, o que ele quer, o que ele sente, você consegue receber aquilo de uma forma mais amorosa. O que seria isso? Sem impor, mas compartilhar. Deixa eu te contar da minha experiência, do meu olhar. Vou dar um exemplo aqui de um tema polêmico, tá? Do jovem. Me conta a tua experiência sobre a sexualidade ou sobre a maconha, por exemplo. Conta para mim o que você acha. Seu pensamento, sua experiência, o que você pensa, o que você sentiu. Você vai escutar do outro. Depois você vai contar para o outro como você sente. Olha, para mim é assim, eu sinto assado, eu já vivi isso, eu tive uma situação assim na família. Blá, blá. Quando eu abro a minha escuta, na intenção de não impor nada, mas de ouvir, eu estou ouvindo meu parceiro de vida, né? Eu estou ouvindo, a gente está no mesmo barco remando, deixa eu escutar a tua potência de remada aqui. Será que nesse momento você aguenta remar? Será que nesse momento é melhor eu remar? Será que dá para a gente remar junto? Será que é melhor eu guardar meu remo e deixar você remar na minha frente? Então, eu acho que aqui a gente vai exercitar escuta, ponderação, cumplicidade, maturidade, e a gente vai exercitar uma virtude que eu acho que é uma das principais para o relacionamento funcionar, que é a humildade. Tem temas que o meu parceiro ele vai dominar mais do que eu. Tem temas que eu vou dominar mais que o meu parceiro. Tem hora que eu preciso aprender com o meu parceiro, e tem hora que meu parceiro aprende comigo. Essa capacidade de aceitar essa troca, essa possibilidade de ceder, essa possibilidade de se colocar de um jeito que não agrida, é como uma obra de arte, né? Por isso que a arte de se relacionar. Então, eu destacaria aqui começarmos com a escuta, dar o passinho do lado e escutar sobre aquele tema, o que cada um sente, o que cada um pensa, o que cada um gostaria. Isso é um ponto bem interessante.
E uma coisa, só abrindo um parênteses aqui, que eu também tenho pensado, refletido muito sobre essas nossas discordâncias em relação ao nosso filho, é que instaurou-se uma dinâmica, não sei em que momento, que a gente, né, vive por aí falando que somos tão diferentes, que nos complementamos e que precisamos sempre fazer o contraponto um para o outro. Ele traz a ponderação, eu trago a animação, enfim. E a gente quase se gaba disso, e aí chega um determinado momento que a gente se sente na obrigação de ser o contraponto do outro em tudo. Então, quando a gente teve essa conversa semana passada, se ele fala A, eu falo B. Eu já tô logo ali mandando B, que é para ficar claro que eu estou fazendo contraponto. Então, eu fiquei tipo a chata do contra, sabe? Porque eu me senti ali na obrigação de ser o contraponto. O Afonso é aquele pai que ele quer pegar, ele quer problematizar, ele quer conversar, exaustão, e eu, às vezes, sou mais prática e mais objetiva nesse sentido, e falo, não vai, acabou, encerramos a discussão. Então, a gente caiu nessa pegadinha, assim, de gostar tanto de ser o contraponto do outro, que quando a gente viu, a gente entrou nesse piloto automático de ser o contraponto em absolutamente tudo. E não necessariamente, né, a gente precisa ser, óbvio que aí nesse momento tem que parar, tem que escutar, tem que ponderar, tem que entender. E funcionou essa nossa conversa, eu já vejo alguns avanços. Nos últimos a minha análise de muita coisa assim dos filhos que eu percebi, né, que sempre que a gente tem a oportunidade de ter essa conversa, que nem se falou que você teve, a Pamela tá falando da gente ouvir, né, quer dizer, a conversa de uma conversa faz muito parte você ouvir também. É que às vezes a gente não tira esse tempo, né? A gente vai tomando decisões e fazendo coisas ali que a gente às vezes não percebe, mas às vezes a gente está passando por cima do outro, já tomando uma decisão, já fazendo um combinado, porque já precisava, porque tem que agilizar, ou porque eu enderecei aqui esse assunto sem nem pensar. E aí às vezes os ruídos vão surgindo porque a gente não se deu esse tempo. Porque pai tem muito mania, pai e mãe, né, de responder em cima, assim, tem que responder agora, né, não tem que falar agora. Aí também aprendi isso com o Thiago Tamborini, que me ajuda aqui no outro podcast que a gente faz dos filhos, que ele falou, você não precisa sempre ter a resposta imediata, né, por exemplo, mãe, posso dormir uma semana numa ilha com 7 amigos, eu vou pensar. Eu vou conversar com o seu pai. Depois a gente se fala. Não, mas você não pode dizer se vai dar, se sim, se talvez. Não posso dizer, não posso. Eu vou ver. Eu não vou responder isso agora para você. Você espera um pouco, a gente vai ver, eu vou falar com o seu pai, a gente vai conversar. E aí depois a gente vai te dizer. Porque eu acho que eu, por exemplo, errava muito nisso. Eu sempre achava que eu já tinha que, entendeu? Resolver e dar uma resposta e dar uma bronca, já fechar com castigo, ver o que tinha que fazer. E aí, quando eu via, né, tava o Arthur ali de um outro lado, burlando meu castigo, porque, puxa, coitado, você também dá um castigo pro menino, sabe? E aí eu assim, gente, mas foi o que eu pensei na hora, mas também por que eu fui pensar sozinha, né? Tipo, o outro nem achava que era assim, então... Eu acho que esse é difícil, gente, eu tô falando aqui, eu não entendo nada, tá? Só fico tentando mesmo, porque é difícil de toda hora ter esse tempo, né? De abrir essa escuta, essa conversa, mas quando tem isso, a gente é muito mais seguro. E acho que a nossa segurança, isso ajuda muito a criança a se organizar. O adolescente também. Tipo, a minha mãe não tá decidindo por pressa, por ansiedade, porque nada. Ela pensou... Meu pai também tá, eles estão juntos nessa, olha esses dois, essa equipe, eles estão juntos nessa, eles estão me dizendo que não, ou eles disseram que sim, mas veja, colocaram aqui esse lugar, esse limite. Então, assim, a gente vive num tempo de ansiedade, mas se a gente puder tirar esse tempinho, falar, espera um pouco, filho, eu já vou decidir, peraí. Tô super nervosa agora, você fez uma coisa séria, eu vou pensar aqui nas consequências. Para não começar, nunca mais, sabe aquela coisa que você não vai cumprir também? Eu sou a rainha, gente. Nossa, é a pior coisa que a gente pode fazer, eu já fiz muito, tanto. assim, sem parar, mas assim, olha, pensando, se tiver essa conversa, acho que já ajuda muito todo mundo. Eu quero aproveitar a fala da Mônica e não perder o gancho de algo muito legal que ela traz, que é quando a gente se relaciona há muito tempo, a gente assume lugares na relação, né? E que o lugar de sermos contraponto um do outro, entender que isso funciona,
Isso vira quase que um lugar que eu não posso sair porque eu não quero que isso acabe, né? Isso aqui funciona, isso aqui tem muitos anos e a gente já se entende assim. E isso me faz lembrar, ampliando um pouco, né, para a gente não ficar invasivo na história da Mônica particular, mas os papéis assumidos na família, né, e quantas vezes a gente tem, de repente, papéis que são predestinados nossos, ou papéis que nós em algum momento entendemos que fazia sentido para a nossa identidade, aí somos o filho bagunceiro, a filha independente, a filha extrovertida, o filho que é mulherengo, a filha que é eternamente sozinha, enfim, esses papéis que a gente vai assumindo e que depois parece que a gente fica escravo desses rótulos e a gente não consegue sair, e tem hora que a filha extrovertida, ela quer ser a filha quieta no quarto, na dela. Estou aqui para me esquecer que estou gostando. Não estou respondendo o WhatsApp, não. Estou anotando no bloco de notas. Pode anotar. Eu acho que... E aí, pensando num relacionamento duradouro, que eu coloquei aqui, não sei se passou rápido, mas eu vou negritar aqui, né? Vou destacar, que é justamente essa simbiose relacional, que é natural de muito tempo, e a gente também cristalizar alguns mecanismos, né? Então, é muito legal chegar no momento de negociação de que, muito embora eu tenha sido sempre a X, que eu possa ser a Y, né? Nesse momento. Eu dou mentoria para psicólogos, né? Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente está lá com o nosso grupinho, as psicólogas queridas do meu coração. E eu dizia para elas o seguinte, que elas me contam, uma delas, elas trazem casos, eu ajudo a trabalhar a dinâmica dos casos, e aí uma delas trazia e dizia assim, mas aí eu falei para a paciente, que ela é compulsiva, e que isso não vai mudar, porque aí eu falei assim, mas este é o erro. Nunca diga a alguém que é algo, nós estamos. O ser humano, ele está. Então, ele está triste, ele está nervoso, ele está agressivo, ele está bagunceiro. Isso serve muito para criança e serve muito para relacionamento. Quando no meu relacionamento eu digo muito que você imagina anos, vamos pensar, 25 anos, em que eu escuto da pessoa que eu mais amo, e é natural, né? você é o calmo. Você é agitada. Porque aí você é meu contraponto. Eu falo isso para os amigos, eu falo isso para você, eu falo isso para... E eu vou acreditando naquilo, eu internalizo aquilo, e parece que eu me troco... Ao mesmo tempo que isso me dá conforto em alguns momentos, em outro, parece uma escravidão daquilo, né? Então, poder negociar isso, eu acho tão legal você aproveitar a ponte da cumplicidade que existe e dizer assim, vamos fazer o seguinte, hoje aqui te chamei só para te fazer uma proposta. Eu deixo você surfar na minha e eu surfo na sua. Porque eu estou com vontade de experimentar um pouco mais esse lugar, eu me sinto apto para experimentar esse lugar, e eu te empresto um pouco também o meu lugar. Para a gente poder abrir para o outro assim, eu me sinto, por exemplo, eu que sempre fui agitada, enérgica tal, hoje eu me sinto mais ponderada. Hoje eu sinto que você também pode dar uma pirada no cabeção, se você quiser, se você sentir afim, você pode isso. Eu acho que esse intercâmbio de possibilidades e a gente parar de usar o você é, mas você está, eu acho que autoriza muito os nossos vínculos. Isso vale para filho, isso vale para amigo, vale para parceiro, e eu acho que é uma autorização que a gente precisa fazer, e com consenso de quem a gente mais ama, tudo fica muito mais fácil. Perfeito, perfeito. É sobre isso. É quase como se... É isso, né? Nos deram esse papel que nos serviu e a gente não quer decepcionar, né? A gente não quer decepcionar a audiência. Então, você precisa entregar. Você é a louca da casa que sai gritando, então você precisa entregar o show, a performance, todo dia. Então, a gente também acredita, né? Isso agride muito. Porque a gente assume esse lugar... E aí parece que a gente não consegue sair dali, e ao mesmo tempo quer sair dali. Só que tem também receio, porque parece que eu perco a minha identidade quando eu saio dali. Isso. Então, essa possibilidade de boas conversas, seja com terapia quem consegue, quem pode, quem tem essa abertura, ou não, mas através de boas conversas, que se renegocia a possibilidade de
intercambiar essa forma de ser e lembrar que, não, eu não sou assim, eu estou. Então, tem hora que eu tô mais pilhada, tem hora que eu tô mais tranquila, tem hora que eu piso na bola, tem hora que não. Para a gente não ficar tão preso num lugar. E isso vai transferir direto para quem? Para o filho, né? Filho que entende que não precisa ser assim, né? Ele tá, Nossa, mas eu ele ia pode falar muito também. isso, Pan, porque o filho, ele se espelha muito na gente, e normalmente ele escolhe um que ele tem uma identidade que ele imagina que ele seja parecido, né? Às vezes até as pessoas já sugerem, você é muito parecido com o seu pai, você é muito parecido com a sua mãe, e aí começa a acontecer meio que um espelhamento, assim, sei lá, o pai diz... Aquelas que traz o exemplo de casa, né? Sempre. Mas diz assim, eu não gosto muito de ir na praia, porque essa areia, não sei o quê. Aí você vê a criança reproduzindo exatamente a mesma frase. Mas eu não gosto muito de ir em praia, porque areia e não sei o quê. Até aconteceu isso aqui, obviamente, né? Como eu falei, aí eu falei, tudo bem, você não gosta, você não entra, sei lá, você fica ali, a gente põe uma toalha, se você não quiser entrar no mar, enfim, faz o que você achar. E aí você vê que não é que a criança não gosta, porque chega ali, aí tá bom, então eu vou. Aí quando chega lá, dá 3 segundos, a pessoa está igual um croquete, a pessoa está mergulhando loucamente, a pessoa está catando conchinha, a pessoa pôs uma alga na cabeça, sabe assim? Então, assim, e aí eu até comentei isso aqui em casa, falei, amor, você precisa pensar muito às vezes nas coisas que você resolveu pôr de rótulo para você, tipo, eu odeio praia, que eu acho que até você não gosta, tudo bem, mas assim, você coloca de um jeito tão impositivo que o João tá te ouvindo assim, ó, e ele tá reproduzindo igual, e eu nem sei se ele não gosta, acho que não, acho que ele gosta, sabe assim? Então, assim, só olha, assim, toma cuidado, perceba se não tá acontecendo, sabe? E ele falou, puxa, verdade, pode ser, vou ficar um pouco mais atento. Mas eu acho que a criança é muito isso, assim, é uma esponjinha, ela vai pegando essas coisas que vão jogando, né? Isso que você fala é a necessidade do pertencimento, que é visceral. Então, a criança, ela reproduz para pertencer. Então, quando ela faz algo igual ao pai, porque a gente não percebe, mas a gente fala, nossa, é igual ao pai, olha, faz igualzinho, olha, você não fala para os amigos, a criança, ó, anteninha, né? Então, assim, claro. Isso é para pertencer. E por que eu quero pertencer? Porque pertencendo eu me sinto seguro. Pertencendo, engasguei. Pertencendo, eu sinto que sobrevivo. Eu me sinto mais em paz, tá? No relacionamento, isso acontece também com muita frequência. E aí, como a gente está falando do amor nos relacionamentos duradouros, que a gente lembre que o amor liberta. E quando eu percebo a lealdade das minhas ações, né, diante de algumas ações que eu tenho em lealdade, alguns acordos que eu tenha feito, invisíveis, que são os acordos invisíveis, que eu entendo que eu preciso fazer, como a Mônica falou, para a relação funcionar, para sobreviver, né, a gente não tem lealdade com o pai, lealdade com a mãe, a gente tem lealdade com o parceiro também. Então, será que eu posso ser mais assim? Eu posso fazer, mas será que vai, inconscientemente, será que isso vai desestabilizar? Né? Aquela história, será que se eu for assim, ele vai continuar gostando de mim? Né? Inconscientemente, ali no nosso subconsciente dizendo. Então, o amor, ele vai libertar quando eu consigo ter esses questionamentos internos e eu trago isso para o meu parceiro. Né? Primeiro eu trago para mim, depois eu trago para o meu parceiro. E essa liberdade da lealdade, quando o meu parceiro, nessa conversa, ele aceita que eu possa ser mais assim, que eu possa estar mais assim, que eu possa estar mais assado, e que eu não deixo de ser quem eu sou, né? Porque eu não sou só aquela característica, eu sou a minha essência, eu sou a minha singularidade, eu sou a minha verdade, eu sou o que nos conecta. Então, essa liberdade que o amor propicia, ela é muito interessante na maturidade do relacionamento. Gente, olha, eu sei que tá maravilhoso, vocês queriam horas e horas desvendar tudo o que acontece na vida de Mônica Salgado. Gente, já são 4 horas, não acredito. Então, assim... Eu achei que a gente ia falar de coisa de sexo, desejo... Faltou tudo isso, amor. É muitos anos aí, 25 anos, faltou de falar de tudo isso, vai ficar devendo, entendeu? Essa segunda parte dessa terapia aqui em público, corajosa, Mônica Salgado. Agora, o que eu acho que a gente tem para finalizar, Mônica, aqui no Coração Peludo, no final, a gente tem uma oportunidade incrível,
que é uma fala da Pamela, que é para a gente sobre o tema. E hoje, como você está com a gente, essa fala vai ser para você, amor. Uma fala da Pamela sobre amor nos relacionamentos duradouros, especial para você que está num relacionamento duradouro ouvindo aqui esse podcast, e também para a Mônica, que é a nossa convidada de hoje. Eu vou até me retirar aqui, vai ficar só vocês duas, porque se você chorar, eu vou pegar você e vou pôr no Instagram. Mentira, não. Esse é o momento, não, é um momento em que a gente vai ouvir a Pamela sobre amor nos relacionamentos duradouros. Mas a fala é para você, Mônica, não vai ter jeito, é com você, Pamela. Eu acho que nada é por acaso sobre o recorte que nos traz essa conversa. Eu acho que essa conversa não cabia, talvez, as questões do sexo e talvez as outras questões que a gente tenha sentido que deveria ter falado. Eu acho que o momento e aquilo que aparece é o conteúdo manifesto, é o que está maior aí dentro. Então, na nossa conversa, a gente trouxe as palavras importantes, os conceitos de porto seguro, de cumplicidade, de tempo de relação, de términos, de recontratos, de conflitos, de crise, de resgates, de medo, de feridas que foram lembradas aqui, foram passadas de um jeito que eu prestei atenção, de feridas que existam ali entre as pessoas que se relacionam há tanto tempo. E quanto esse tempo é importante naquilo que se constrói, naquilo que se sente, no tanto que se descobre num relacionamento longo, no tanto que se percebe, se resgata, se despedaça, nos esforços sombrios e silenciosos que fazemos para a relação durar, para aquilo acontecer, o quanto muitas vezes se torna uma questão de honra para aquilo permanecer, como a gente se perde e como muitas vezes a gente não se reconhece naquilo que é falado, naquilo que é exalado, no receio de errar, no receio de não fazer certo, na preocupação da gente não corresponder, da gente não se corresponder, da gente se estranhar num relacionamento tão longo, em que a despersonalização ela pode tanto acontecer. E como a gente fica preso também nas personas que nós desenvolvemos para aquele relacionamento ele se consagrar. E principalmente quando a gente tem filho desse relacionamento, como a gente quer que esse filho continue carregando a mesma extensão da cumplicidade, que esse filho não saia do porto seguro, que esse filho não saia desse clã que foi feito com tanta firmeza, com tanta solidez. Como a gente tem que lidar com a falta do controle, por mais que a gente queira ter controle, a gente percebe que o controle vira uma utopia e que é impossível, porque tem ali uma vida independente, com uma autonomia própria, que por mais que a gente diga, não, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, ainda assim a gente tem as respostas que a gente não esperava que pudesse ter. E aí aquele contraponto e toda aquela ponderação se perde, porque tem um terceiro elemento, que vem justamente para mostrar que o desequilíbrio também faz parte, e que o lado tortuoso também existe, e que a gente vai ter que explorar um pouco, talvez, dos nossos curtos-circuitos, e a gente vai ter que se emprestar em funções para cada um fazer um pouco o que o outro está acostumado a fazer, e que um ali não vai conseguir concentrar tudo, e a gente vai ter que fazer um bom trabalho em dupla para esse terceiro elemento se sentir seguro, para esse terceiro elemento conseguir estar conosco nesse barco, lembrar que talvez ele saia um pouquinho do barco, ele dê um passeio por ali, mas a gente trabalhar bastante esse amor do nosso relacionamento, que é tão firme, que é construído de tanto tempo, com certeza ele volta, com certeza ele se sente em paz, com certeza ele se reabastece e ele se sente bem em ser quem ele é. Então, acho que é esse pensamento que eu passo aqui para a Mônica e para todo mundo que esteja nos escutando, que a gente entenda que relacionamento perfeito não existe. Relacionamento longo é cheio de subterfúgio, e é justamente nessa imperfeição que ele se faz duradouro, que é quando a gente percebe que nós somos imperfeitos. Como que o relacionamento seria perfeito? E que tudo ali acontece por alguma razão. O filho que aparece, o jeito desse filho, o jeito que a gente está, e que a gente pode se despir também de muitas vestimentas de sempre, emprestar alguma vestimenta para o outro, mas o fundamental é que a linha de conexão e o elo entre nós, essa aliança estabelecida, ela nunca perca esse viço, e que a gente possa investir mutuamente
cada um cedendo um pouco, flexibilizando mais, e abrindo mão, engolindo uns sapinhos, dando um pitaco daqui, abrindo mão de alguma coisa colar, e assim se faz uma boa relação. Para quem quer fazê-la durar. É de chorar sempre, tá? É sobre isso. Não, a lágrima não escorreu, mas ela tá aqui, ó. Ela tá aqui no globo, só esperando uma piscada mais enérgica pro carinho. Lindas palavras, é isso, que não percamos o viço. Lindo, muito lindo. Vou mostrar para ele depois. Mônica, queria te agradecer por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouco da sua história, das suas dúvidas, das suas inseguranças. A ideia do podcast é exatamente essa. Hoje eu usei vários exemplos pessoais, não por acaso, porque a gente costuma fazer muito isso aqui. Eu trago os meus, sempre. O pessoal aqui dos comentários traz os deles, a Pamela também traz. Isso é a melhor coisa de uma boa conversa, é você entender que você não está sozinha na sua dor, né? Você tem alguém que fala, ó... Exatamente, a ideia é exatamente essa ciranda aqui de, enfim, relações que a gente vive e que a gente às vezes acha que tá sozinha em algumas coisas e inúmeras vezes, a maioria das vezes a gente não tá, tem muita gente passando pelo mesmo, é por isso que a gente tá aqui há 6 temporadas já com o Coração Peludo, com este cristal, esta mulher, esta fada sensata que eu digo, que é a Pamela Magalhães, que é sempre a nossa luzinha ali, ó, no fim do túnel. No final a gente ouve essa fala dela e realmente fica pensando sobre todo esse papo, toda essa conversa. É um momento muito especial, a gente está muito feliz de poder compartilhar também com você, Mônica. Obrigada, viu? Gente, obrigada, que honra, juro, que papo bom. A Pamela, assim, é na forma e na função, né? Porque, assim, tem muita profundidade no que ela fala, mas e o vocabulário? E a dicção? É tudo um combo perfeito. E Paulinha, a mesma coisa. Paulinha, ouço todas as manhãs, sempre me acompanha no Morning Show, adoro vocês. Obrigada, gente, foi uma honra, foi bonito, foi emocionante, foi catártico, eu só que agradeço, espero que as pessoas que tenham ouvido a gente também tenham se beneficiado dessas... Mônica, quero agradecer aqui a Mônica emprestar parte da história dela, né, trazer aí insights importantes para todo mundo se identificar. Eu acho que nada melhor que alguém que vive um relacionamento duradouro para trazer algumas tramas que são particulares, mas ao mesmo tempo que todo mundo se identifica, né, todo mundo que tem ou quem queira ter um relacionamento duradouro. É muito importante a gente também não romantizar, né? É muito importante a gente trazer pontos que são importantes para quem tem relacionamento duradouro, para quem tem família. A Paulinha traz várias questões, eu também trago minha, principalmente, eu falo que eu sou psicóloga, sou especialista na área, mas tem um monte aí de nó na minha vida, na minha história, e tá tudo certo, a gente vai conversando e a gente vai ampliando para conseguir lidar. Eu falo que problemas sempre teremos. O importante é desenvolver os recursos emocionais para que a gente consiga lidar com esses problemas da melhor forma possível. Então, Mônica, muito obrigada pela tua participação, obrigada por abrilhantar aqui esse encontro, me sinto muito feliz por ter te conhecido aqui, né, não te conhecia antes, só te seguia, enfim, mas não conhecer quando a gente está aqui, olho no olho e tem uma troca, né, e foi muito, muito bom, muito obrigada, agradeço a Paulinha também, todo mundo que esteve aqui e está nos escutando. Olha, você que adorou o trabalho da Mônica, segue ela lá no Instagram. Ai, gente, esse é o que eu recomendo, que eu sei que todo mundo ama o Instagram dela, @Mônica Salgado. O trabalho que ela faz lá é muito legal, inclusive muitas vezes abrindo o coração e falando de coisas pessoais, do jeito todo dela, todo criativo. Sempre participo engajada ali, porque essa mulher realmente faz um trabalho diferenciado nas redes sociais e em tudo que ela faz, quando apresenta, enfim, tá sempre de coração aberto, é muito generosa. E esteve aqui com a gente, então, a jornalista, mãe, esposa, mulher, maluca, aérea, vários signos do ar e tudo que ela contou aqui, Mônica Salgado. Obrigada, Mônica. E vocês? Amores, até a semana que vem, não fujam da gente, não. Pode dar um tchau bem bonito aí, Mônica. E você que vai dar tchau aqui para fechar a nossa live. Eu e o Maluquinho, ó. O Maluquinho fazer uma participação especial. Ai, que linda! Vimos a Belinha de Psi Pamela durante, ouvimos a Coca, meu cachorro. Passou trocentas vezes aqui atrás. Passou, quase me distraiu aí da mensagem, mas eu resolvi. Então agora esse tchau especial pet friendly. Até a semana que vem no nosso Coração Peludo. Sigam @Mônica Salgado nas redes sociais.
Foi um prazer contar com a audiência de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Coração peludo.